Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Ana Paula Carrion, eu sou nutricionista há 36 anos. E aqui no canal eu sempre trago para vocês assuntos relacionados à nutrição, à alimentação, à saúde e à qualidade de vida. Se você não está inscrita ainda aqui no canal, eu peço a você que se inscreva. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Ative o sininho da notificação para que você receba o alerta de cada vídeo novo que eu postar. Pois bem, vamos começar, pessoal, a semana trazendo um assunto que ainda é muito polêmico, assunto relacionado ao glúten. Eu vou explicar para vocês, sempre com embasamento da ciência da nutrição, o que realmente há de verdade no consumo de glúten, ok? Vamos falar aqui de doença celíaca, de intolerância ao glúten, de sensibilidade, de alergia ao glúten. Eu espero que ao final do vídeo você saia já com essa informação para aplicá-la no seu dia a dia. E pessoal, não esqueça também ao final do vídeo de compartilhá-lo com a sua família e com seus amigos, ok? Vamos começar o nosso vídeo a respeito do glúten. Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o glúten, né? Aonde nós encontramos o glúten? Nós encontramos no trigo, né? Na cevada, no malte, aquele malte mesmo que é usado para a fabricação das cervejas, e no centeio. Muitas pessoas acreditam que outros cereais, como a aveia, bem especificamente aqui falando, tem glúten, e não é verdade. O que nós temos que, na verdade, cuidar, pessoal, é a procedência. Eu vou explicar melhor para vocês. A princípio, a aveia não tem glúten. Mas, como eu digo, nós vamos ter que cuidar a procedência, vamos ter que comprar farinhas de aveia, farelo de aveia, que seja de marcas que sejam confiáveis. Nós temos sempre que observarmos os rótulos, né? Porque é possível sim que aconteça por causa do que nós chamamos de contaminação cruzada, né? Por quê? Porque normalmente o mesmo moinho que processa farinha de trigo, que processa o trigo, melhor dizendo, é o mesmo que vai processar a aveia. Então, assim, temos que cuidar, porque aí vai sim, pode ocorrer sim, esta contaminação. Mas a aveia específica, não existe presença de glúten diretamente. Existem outras farinhas também que não têm glúten, não é somente no caso específico da aveia. Bom, todos os produtos que correm esse risco de contaminação por glúten devem notificar isso nas embalagens. Isso é lei. Então, eu sempre digo, olhem com atenção a embalagem, o rótulo, o que está realmente escrito. Pois bem, uma pergunta que é muito corriqueira. Por que a maioria dos pães à venda são feitos com farinha de trigo? Gente, a farinha de trigo é exatamente o que vai dar elasticidade à massa. Ela age com o fermento, por exemplo, fazendo com que o pão cresça. E daí se tem aquele pão fofinho, aquele pão macio, mas podemos fazer pães com outras farinhas, usando alguns alimentos especiais. Um nutricionista, eu falo por mim, eu, por exemplo, não consumo glúten. E quando eu consigo que o meu paciente tenha
outras opções além daquele pãozinho tradicional, mesmo aquele pão de centeio, outras opções. Aí eu costumo passar algumas receitas já testadas por mim, obviamente, de pães com outros alimentos, né? Mas vamos por partes. Vamos começar a explicar direitinho essa questão polêmica do glúten. Antes de tudo, é preciso a gente diferenciar o que é doença celíaca, o que é intolerância ao glúten, o que é alergia ao glúten e o que é sensibilidade ao glúten. Começamos aqui falando na doença celíaca. Pois bem, a doença celíaca, ela se caracteriza por ser uma reação imunológica que o organismo tem ao glúten, onde o glúten provoca uma reação de ataque do corpo do indivíduo sobre ele mesmo, gerando um processo inflamatório muito forte. E por essa inflamação acontecem danos ao revestimento do intestino delgado. E também é impedida a absorção de alguns nutrientes, de vários nutrientes, havendo então uma má absorção. As manifestações clínicas da doença celíaca, elas variam muito, desde aqueles pacientes assintomáticos, né? Muitas vezes o nosso paciente é celíaco e é difícil para o médico fechar o diagnóstico, né? E, inclusive, as formas graves de síndromes má absortivas podem envolver múltiplos sistemas e aumentando o risco, inclusive, de algumas neoplasias. Bom, Nutri, o que é neoplasia? A neoplasia é uma massa de tecido anormal que pode surgir em várias partes do nosso corpo e que tem características bem específicas em cada um desses lugares. E apresenta, inclusive, ritmos de crescimento e riscos diferentes. E essa relação é irreversível e há uma tendência à perda de diferenciação celular. As neoplasias, elas podem ser benignas. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui para vocês, o mioma uterino. Esses miomas uterinos são tumores uterinos benignos, formados por fibras musculares. Vocês já devem ter ouvido falar, porque muitas mulheres sofrem com isso. Só que são fibras musculares num arranjo bem desorganizado e que dependem, obviamente, de fatores hormonais e também de uma predisposição genética. Mas nós temos também neoplasias malignas, que, falando vulgarmente aqui, seria um pré-câncer, vou dizer assim. E as neoplasias propriamente ditas, potencialmente malignas, que aí são sim os tumores. Mas continuando. O diagnóstico, gente, da doença celíaca, ele é confirmado depois que o médico associa os sinais clínicos do paciente com os resultados dos exames laboratoriais. E esses sintomas da doença celíaca são muito variados e eles podem estar relacionados a vários outros problemas de saúde, como diabetes, como as doenças da tireoide. Saibam, o importante aqui é que a doença celíaca, ela não tem cura. Ela é de origem genética, ela é de origem imunológica. A pessoa vai ter que viver eternamente com essa doença. Resumindo aqui,
Doença celíaca acontece por uma lesão no intestino delgado. A doença celíaca é uma resposta imunológica. A doença celíaca não é a mesma coisa que a alergia, nem é a mesma coisa que ter sensibilidade ao glúten. Portanto, essa informação é muito importante. É possível também desenvolver doença celíaca em qualquer idade, inclusive na terceira idade. Não acomete somente as crianças lá na primeira infância, a partir do momento em que é introduzido o glúten na alimentação dessa criança. Mesmo que a doença esteja controlada, se essa proteína, o glúten, for introduzida novamente na dieta, o intestino vai voltar a sofrer lesões, sofrer danos. Agora vamos falar um pouco sobre a intolerância ao glúten propriamente dita. Apesar da doença celíaca ser uma intolerância, mas só que uma intolerância total e absoluta ao glúten, pode acontecer daquele indivíduo que não é celíaco ter alguma intolerância ao glúten, seja essa intolerância leve ou seja uma intolerância severa. Essa intolerância também pode provocar dificuldades na absorção dos nutrientes. Os sintomas dessa intolerância são o cansaço, diarreia ou constipação, preguiça, fadiga, dilatação abdominal, inclusive também o refluxo, pode acontecer a retenção de líquidos, enfim, mas sempre de uma forma branda e não exagerada. Uma observação que eu considero importante é que existe um teste que o médico solicita, ele pode solicitar, que é o teste A200. É um teste que se faz de intolerância alimentar, um teste que analisa os níveis dos anticorpos IgG, ou seja, a imunoglobulina G, associados estes anticorpos a alimentos bem específicos. Esse exame A200, ele consiste na determinação de anticorpos IgG, no soro, é um exame sanguíneo, né? Frente a 216 proteínas presentes em alimentos. Já que esses anticorpos são produzidos pelo sistema imunológico em resposta a determinados alimentos. E a presença elevada de IgG pode aí sinalizar, pode aí indicar uma intolerância alimentar específica. E vocês devem estar pensando, e a alergia? Pois bem, gente, muitas pessoas fazem confusão e acham que a doença celíaca é uma alergia e vice-versa. Eu já falei inicialmente no vídeo, são duas situações diferentes. As alergias alimentares também são uma reação do nosso sistema imunológico, ok? Mas uma reação alérgica, ela começa a partir de segundos, de minutos após o consumo do alimento. Já a doença celíaca é uma doença mais lenta, é uma doença onde os sintomas são silenciosos, né? E esses sintomas podem variar de sintomas leves a sintomas intensos e se manifestam por um longo período. Pode acontecer a presença, por exemplo, nessa alergia, de irritações na pele, até mesmo uma falta de ar, ou seja, o indivíduo pode ter urticárias, pode ter edema na pele, o indivíduo pode ter a sua glote também mais inchada. É diferente, é diferente.
e a sensibilidade ao glúten. Pessoas que têm sensibilidade ao glúten, elas têm sintomas bem semelhantes com os da doença celíaca. Na sensibilidade ao glúten, o corpo reage mal também a essa proteína, reage mal ao glúten, mas o intestino não sofre danos. São pessoas que consomem o glúten, mas não se sentem bem, e os sintomas são bem variados. Eles vão desde desconfortos intestinais, como desconfortos extraintestinais, como dores articulares, como dor de cabeça, dor abdominal, dormência nos braços, nas pernas também, alteração, ou seja, diminuição da concentração, cansaço, a fadiga e entre outros sintomas também possíveis. O principal diagnóstico da sensibilidade ao glúten, ele começa com uma avaliação clínica, porém depois nós solicitamos os exames de sangue, pedimos exames laboratoriais, também outros exames, aí é o médico que vai pedir para você, para ver realmente se o paciente tem alguma reação acontecendo lá no intestino. Mas, gente, a pergunta que não quer calar: o glúten, afinal, ele é prejudicial ou não no geral, para aquele indivíduo que não é celíaco? Gente, o glúten é uma proteína grande, uma proteína inflamatória. E existem sim doenças relacionadas ao glúten. No glúten nós encontramos duas proteínas, e quando essas proteínas são hidratadas, quando essas proteínas são misturadas, quando elas são amassadas, elas formam o que nós chamamos de glúten. E essas duas proteínas são, só para vocês saberem, a prolamina e a gliadina. Principalmente a gliadina é muito inflamatório. Ela é uma proteína resistente, inclusive às enzimas digestivas. Acontece que esse glúten, gente, essa proteína tem um peso molecular muito grande. O nosso trato digestório não tem enzimas digestivas que quebrem essa partícula, que quebrem esse glúten em partículas menores para que ele possa ser usado pelo nosso corpo. Nenhum ser humano quebra o glúten completamente. Não digerimos o glúten. Essa proteína grande com alto peso molecular não é quebrada e ela atravessa a barreira protetiva, barreira de proteção do nosso intestino, o que vai levar a uma inflamação. Inflamação até que pode não apresentar sintomas, mas não deixa de ser uma inflamação. E aí essa proteína vai para a nossa circulação. O nosso corpo não entende o que é isso. Nosso corpo acha que é um agente agressor. Daí o próprio corpo chama o nosso sistema imunológico a agir, né? Ele manda as nossas células de proteção, as células de proteção do nosso sistema imunológico, a começar a destruir esse glúten, atacando o nosso próprio corpo. E essa inflamação é a que vai dar início a todas as doenças crônicas não transmissíveis. Eu acho aqui importante falar num grande problema. Eu acho um grande problema. Bom, acho que falei para vocês, já nem me recordo, que eu há muito tempo já não consumo nenhum alimento e nenhum produto alimentício que contenha glúten, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é quando essa inflamação causada pelo glúten
acontece lá no nosso cérebro, aonde se formam substâncias. Assim como também acontece quando há o consumo do leite de origem animal, esse leite de origem animal que tem muita caseína, caseína é inflamatória. Bom, mas no caso do glúten, ele forma no cérebro o que nós chamamos de exorfinas, que são compostos muito semelhantes à morfina. Sim, inflamação lá no cérebro, você entendeu bem. O que se relaciona a questões de depressão, de ansiedade, até mesmo de esquizofrenia. E isso, gente, não tem nada a ver com demonização do glúten. Isso é literatura científica. E uma outra situação decorrente também do consumo do glúten é que existem porções nessa proteína, porções nesse glúten que são inflamatórios e que ativam a atividade citotóxica, que aumentam ainda mais a permeabilidade intestinal, o que é tão comum nas pessoas pelo padrão alimentar que se tem nessa modernidade, que se tem em geral. E por causa disso, essas doenças podem ser geradas. E ressaltando aqui, eu posso falar na questão da ataxia do glúten. A ataxia do glúten, gente, é um processo que leva inclusive a um desequilíbrio neurológico. Quando os nossos anticorpos atacam o cerebelo, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo equilíbrio, pelo nosso controle motor, pelo nosso tônus muscular. Ou seja, isso pode causar problemas nas nossas habilidades motoras. A ataxia é uma condição degenerativa que envolve o nosso sistema nervoso. Essa é uma grande preocupação e um ponto que eu acho realmente importante a ser considerado. Uma outra questão, pessoas que têm dermatite herpetiforme, por exemplo, a herpes, né, como muitos conhecem, que é uma doença autoimune, também é muito prejudicada pela questão do consumo do glúten. Então, assim, eu acho complicado. É uma decisão individual, de cada um. Mas se a gente parar e analisar todas as inflamações decorrentes desse glúten, né, todos os danos que ele nos causa, eu acho que é uma coisa a ser considerado. Bom, nós temos uma dúvida comum, as pessoas muito me perguntam, e aquelas enzimas, Ana, aquelas enzimas digestivas usadas que ajudam, que servem para também digerir o glúten, elas funcionam? Sim, pessoal, elas ajudam aquelas pessoas que têm uma sensibilidade, mas elas não vão resolver este problema. Porque não adianta, mesmo com as enzimas, elas não vão quebrar totalmente essa proteína do glúten. E os celíacos, então, nem pensar em usar enzimas digestivas para consumir glúten. Tem que abrir mão. E para a gente finalizar o papo de hoje aqui, vocês podem estar pensando, e eu já ouvi muito isso de pacientes, poxa, Ana, lá na época da antiguidade nem existia doença celíaca, nem se falava em glúten, o que mudou? Gente, para começar, esse trigo de hoje não é o mesmo da época da antiguidade. Ocorreram muitas mutações genéticas nesse trigo. E hoje nós temos ainda a questão dos agrotóxicos. Nós temos pesquisas que demonstram que a partir do uso de agrotóxicos, e tem um tipo aqui bem especial que é usado nas lavouras,
vem desencadeando um aumento absurdo de incidência de doença celíaca. Juntamente a isso, nós temos essas alterações na microbiota intestinal, seja pelo próprio estilo de alimentação, como eu falei, seja pelo uso contínuo de alguns remédios, né? Então, assim, há uma série de questões que envolvem o glúten. E a pergunta que não quer calar: se eu não tenho, Nutri, nenhum desses problemas acima, é saudável consumir glúten? O que eu digo para vocês é o seguinte, gente: o glúten tem por si só uma característica inflamatória e o excesso não é saudável. Além do que as pesquisas mostram cada vez mais que mesmo pessoas que não têm nenhum problema, né, essas doenças relacionadas ao glúten existem. O glúten vai aumentar a permeabilidade intestinal, agravando algumas doenças, fazendo surgir outras que seja. Pensem comigo, gente. No intestino, nós temos umas células de proteção, nós temos um muco protetivo, enfim, não vou entrar na questão aqui. Mas nós temos as células que são os enterócitos. E esses enterócitos, eles precisam estar bem compactos, eles precisam estar bem unidos um ao outro, evitando que hajam espaços vazios. E para isso acontece justamente para evitar a absorção de substâncias que são estranhas, que são indesejáveis no nosso intestino, para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea. E quando nós temos um aumento dessa permeabilidade intestinal, isso é porque está acontecendo um rompimento dessa barreira de proteção. Um exemplo são o extravasamento indesejado das toxinas, dos micropeptídeos bacterianos, das próprias bactérias, enfim, tudo isso vai gerar inflamação sistêmica. Esse aumento da permeabilidade intestinal está, sim, relacionado com várias doenças crônicas, como o diabetes, a obesidade, a síndrome metabólica, a endometriose, a fibromialgia, deixe-me lembrar, a própria anemia, vários distúrbios imunológicos, a síndrome do intestino irritável, problemas na tireoide, como tireoidite de Hashimoto, questões de hipertensão, de esclerose múltipla e tantas outras. Então, assim, se você quer continuar, faça sempre como eu digo, intercale alimentos que tenham glúten, intercalem em dias diversos, separados na semana, consuma uma vez a 2 vezes por semana no máximo, e não em dias um após o outro, intercale os dias. O ideal, que eu acho, e que eu trago isso para a minha vida, para o meu dia a dia, é não consumir glúten. Você pode fazer massas, você pode fazer biscoito, você pode fazer pães, por exemplo, usando outras farinhas. Aí também acho que tem que ter um cuidado especial se você vai retirar o glúten da sua alimentação, porque o trigo é uma fonte de fibra. E aí, você retirando o glúten, é preciso, na minha opinião, ter um nutricionista para reorganizar a sua dieta, reorganizar as suas refeições, para que você não diminua o consumo de fibras.
Temos alimentos que são fontes de fibra? Obviamente temos sim, e o nutricionista vai fazer todo um planejamento e fibras muito melhores do que o trigo, né? Diga-se de passagem. O nutricionista vai fazer um planejamento individual para vocês. E, gente, eu tô falando isso porque não basta, por exemplo, você deixar de comer o pãozinho no café da manhã e comer uma tapioca. Não é essa questão, né? Nós não temos também que ficar pensando só nas calorias, né? Porque muita gente pensa, eu parei com o carboidrato, eu parei, diminuí as calorias, parei com o pão, parei com a massa, e aí come tapioca todos os dias de diversas maneiras. Uma coisa é certa, o glúten faz mal? Faz. Então, gente, decida. Eu dei as explicações, eu falei aqui na doença celíaca, na intolerância, na alergia, na sensibilidade. E o mal geral, comprovado, desde anos, quando eu parei de consumir o glúten, eu senti melhoras na minha saúde, na minha disposição, enfim. Claro que sim, com certeza absoluta eu posso falar isso para vocês. Mas a decisão é de cada uma de vocês. Obrigada como sempre.